Se há algo que aprendi depois de 14 anos de casamento é que o homem que diz não precisamos conversar nunca quer conversar. Quer confessar, justificar ou dramatizar. E o grande herói de chinelo gasto e ego polido, escolheu o cenário mais inconveniente possível para isso, o jantar de férias em família, com meus sogros, minhas 2 filhas e aquele silêncio que antecede a tragédia doméstica. Era o terceiro dia de viagem. O sol tinha se posto há pouco, e o cheiro de peixe grelhado se misturava com o de expectativa. Eu estava, até aquele momento, num raro estado de paz. A mesa estava posta com uma harmonia que daria inveja à revista de decoração, toalha nova, taças alinhadas, crianças distraídas, sogra fiscalizando o sal, e eu, fingindo que tudo aquilo era normal. Foi então que o infeliz pigarreou, levantou o copo de vinho e anunciou com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. Encontrei alguém novo. Cansei de fingir. A frase caiu sobre a mesa como um prato quebrado. Minha sogra ficou pálida. Meu sogro, que nunca perdia uma oportunidade de mastigar algo, travou com o garfo no ar. As meninas, coitadas, pararam no meio da garfada e ficaram me olhando, como se esperassem que eu desse o sinal para chorar ou rir. Mas eu, generosa como uma santa com o diploma de ironia, apenas sorri. Aquele sorriso que não nasce da alegria, mas da constatação de que o universo tem um senso de humor bastante específico. Que bom, querido, respondi, com a calma de quem está prestes a devolver o troco exato do caos. Estava mesmo achando que você precisava de uma ocupação nova. Ele piscou, confuso, talvez esperando gritos, lágrimas, uma reviravolta mexicana. Nada. Só o som do meu talher tocando o prato. Foi então que deslizei o envelope sobre a mesa. Devagar, com aquele prazer silencioso de quem saboreia um suspense bem merecido. Então, isto é seu. Ele olhou o envelope como quem encara uma cobra enrolada. Abriu, começou a ler e, em menos de um minuto, ficou branco como toalha nova. Desmaiou. Simples assim. Caiu com a elegância de um boneco sem pilha. Minha sogra gritou. O sogro derrubou o vinho. As meninas, traumatizadas, tentaram acordá-lo batendo palminhas. E eu? Eu continuei sentada, mexendo calmamente o suco com o canudo, observando o espetáculo. Ninguém entendeu nada. Mas eu entendi perfeitamente. Porque aquele envelope, que ele achava ser apenas um bilhete de adeus, continha algo mais precioso, a cópia do acordo que ele mesmo assinou, meses atrás, quando decidiu ser esperto. Sim, meu marido, o gênio emocional que acreditava ser irresistível, tinha esquecido que eu nunca fui burra. E que mulher desconfiada com acesso a um bom advogado é um perigo. Tudo começou semanas antes daquela viagem. Eu já sentia o cheiro da traição se misturando ao perfume barato que ele dizia ter ganhado da empresa. O problema é que nenhuma empresa presenteia funcionário com fragrância de motel. Então eu fiz o que qualquer mulher ferida e prática faria, investiguei. E não com drama. Com método. Peguei o celular emprestado para ver uma foto das meninas, entrei no e-mail e encontrei o que procurava, uma troca de mensagens melosas com uma tal de Vanessa, cujo domínio de ortografia era inversamente proporcional à audácia. Meu amor, quero passar o ano novo só com você. O detalhe é que o ano novo seria comigo, na praia. O an só com você era uma afronta. Passei a observar tudo, os horários, os suspiros ao olhar o celular, o jeito idiota de cantarolar sertanejo quando estava mentindo. E, entre uma suspeita e outra, descobri mais do que esperava. Vanessa não era apenas uma distração. Era o plano B. O atalho para ele tentar levar metade do que eu construí. Ele já andava sondando contas, perguntando sobre a casa, o carro, até sobre o terreno que herdei da minha avó. Tudo com aquele ar de curioso que o homem interesseiro usa para esconder a malícia. Então, antes do show do desmaio, eu agi. Fui ao cartório, refiz o regime de bens, ele nem percebeu, assinou achando que era um documento de seguro de vida e deixei tudo em meu nome. Tudo. A casa, o carro, até o cachorro. E, para completar a performance, preparei aquele jantar. Convidei os sogros, as filhas e o próprio Judas com talheres de prata. Quando ele disse encontrei alguém novo, o público já estava montado. Eu só precisava da cortina final.
Agora imagine a cena, ele desacordado, sogra abanando com o guardanapo, sogro perguntando se devia ligar para o hospital, e eu, em pé, servindo sobremesa. Ele está bem, disse, colocando o pudim sobre a mesa. É só o peso da consciência. Tem digestão lenta. A sogra me olhou horrorizada, mas manteve a boca fechada. Sabia que qualquer palavra errada podia custar-lhe o almoço de domingo. Quando ele finalmente acordou, pálido e suado, encontrou o envelope de novo sobre a mesa. Leu mais uma vez, tentando entender como aquilo era possível. Você me enganou, balbuciou. Não, querido. Eu apenas li o manual de instruções do casamento que você nunca se deu ao trabalho de abrir. Ele tentou se levantar, mas estava zonzo. Eu te amava, murmurou, meio sem rumo. Então deveria ter avisado a Vanessa, respondi, pegando meu copo e brindando no ar, porque, segundo ela, vocês estavam planejando a fugir juntos. A sogra arfou. As meninas olhavam alternando entre mim e o pai, tentando entender se aquilo era uma peça de teatro. E, de certa forma, era. Mas a melhor parte veio depois do jantar, quando ele foi a respirar um pouco e eu fui até o quarto. Abri a mala dele. Dentro, encontrei o inevitável: camisas novas, perfume, uma caixinha de joias, provavelmente para amante, e um bilhete que dizia: nosso recomeço vai ser lindo. Pois é. Foi lindo mesmo. Só que sem ele. Na manhã seguinte, ele tentou conversar, mas já era tarde. O contrato estava assinado, a conta do hotel paga, e o motorista que levei comigo o deixou gentilmente na rodoviária. Você vai se arrepender, disse, antes de fechar a porta. Já me arrependi. É por isso que estou te mandando embora antes da ressaca. E assim começou minha temporada de liberdade, com direito a risadas contidas, olhares de espanto e uma sogra que não sabia se me odiava ou se me temia. O que ela não sabia, e ele muito menos, é que aquele jantar era só o primeiro ato. Porque, como toda boa comédia de erros, ainda havia segredos para serem revelados, e o desmaio do meu marido não era nem o trailer do que estava por vir. No dia seguinte ao jantar, acordei com o som mais melodioso que um casamento em ruínas pode oferecer: o silêncio. Nada de ronco, nada de academias meias, nada de homem circulando pela casa achando que é o eixo da terra. Apenas o farfalhar das cortinas e o canto dos pássaros, os mesmos que, se pudessem falar, provavelmente diriam: finalmente, mulher, você se livrou do peso morto. Desci para o café da manhã de hobby, pés descalços, e um humor tão bom que até o café pareceu mais aromático. As meninas ainda dormiam, cansadas da novela da noite anterior. Eu, por outro lado, estava desperta como nunca. Meu celular, porém, parecia estar tendo um colapso nervoso. 43 chamadas não atendidas. 15 mensagens da sogra, 11 do marido, ou ex, dependendo do ângulo, e 2 de um número desconhecido que eu já suspeitava, a distinta Vanessa. Tomei um gole de café e abri as mensagens. A sogra, dramática como sempre, começava com: ele está arrasado, minha filha, você destruiu a família. E terminava com: mas se sobrou um pedaço daquele pudim de ontem, me manda a receita. Já o ex, num misto de desespero e negação, escrevia: a gente precisa conversar. Foi um impulso. Eu te amo. A Vanessa não significa nada. Ah, o clássico não significa nada. Se eu ganhasse R$ 1 por cada homem que disse isso, comprava o prédio do fórum para economizar tempo de processo. Mas a cereja do bolo veio da própria musa inspiradora. Oi, querida. Aqui é a Vanessa. Eu sei que é difícil para você, mas eu e o Roberto estamos apaixonados. Ele me disse que seu casamento já estava acabado e que vocês iam se separar de forma amigável. Queria pedir para você não dificultar, tá? A gente só quer paz. Paz. A mulher me escreve pedindo paz. Depois de ter feito guerra com o perfume errado e a audácia de uma novela ruim. Respondi com a doçura de quem segura um bisturi afiado. Oi, Vanessa. Paz é o que você vai ter em breve. Porque onde ele vai morar agora não tem energia elétrica, nem sinal de Wi-Fi. Beijos e boa sorte com o aluguel. Enviei. Bloqueei. Respirei. E assim começou meu plano de após-desmaio.
Porque, se tem uma coisa que aprendi observando o comportamento humano, é que o arrependimento masculino tem 3 fases: negação, mendicância e perseguição. Na hora do almoço, ele apareceu na porta do hotel, desajeitado, suando, e com uma expressão entre "me perdoa" e "onde vou dormir hoje?". Eu estava na varanda, de óculos escuros e suco de laranja na mão. Ele parou na calçada, como um cão perdido procurando o caminho de volta para o sofá. "Posso subir?" perguntou. "Pode, se for um fantasma. Porque o homem que eu conhecia morreu ontem à noite." Ele tentou rir, achando que o humor poderia funcionar comigo naquele momento. "Que erro adorável. Você está levando isso longe demais", Marina disse, com aquele tom paternalista que ele usava quando queria me fazer parecer histérica. "Foi um erro, eu estava confuso." "Você confundiu o quê, exatamente? O endereço da lealdade ou o conceito de respeito?" Ele desviou o olhar, derrotado, mas ainda teimoso. "Eu só queria ser feliz." "Então parabéns", respondi. "A Vanessa é o prêmio de consolação perfeito para quem confunde felicidade com distração barata." Ele respirou fundo, fingindo calma. "Eu não tenho para onde ir." "Engraçado, eu também não tinha para onde ir quando você decidiu transformar o casamento em ensaio aberto." "Mas adivinha? Eu aprendi a me virar." Ele ficou parado alguns segundos, esperando que eu recuasse, que eu fizesse o que todas as esposas bem treinadas fazem: perdoar em nome da tradição, da família e da vergonha alheia. Mas eu não recuo. Eu documento. Peguei o envelope que estava sobre a mesa e entreguei a ele novamente. "Sabe o que é isso?" perguntei. "É o acordo de separação que você assinou. Você me deu plenos poderes sobre todos os bens enquanto tentava esconder um cartão de crédito extra. Eu só fiz o que você nunca teve coragem, oficializei o que você já estava fazendo escondido." Ele olhou o papel como se fosse um testamento. "Você não pode fazer isso comigo." "Posso. E já fiz. E o melhor, com testemunhas. Sua mãe, seu pai e o pudim, que agora é patrimônio exclusivo meu." Ele tentou se aproximar, mas dei um passo atrás. "Roberto, acredite, eu não quero te humilhar. Só quero que você experimente o que eu vivi. A sensação de ser tratada como um móvel fora de moda." Ele abaixou a cabeça, finalmente calado. "Eu te ligo quando puder resolver as coisas." Ele murmurou, derrotado. "Não precisa. Já resolvi tudo. Inclusive o seu nome está fora do contrato do carro, do apartamento e da vida." Ele saiu cambaleando. Eu o observei até desaparecer na esquina, e senti algo estranho: paz. Daquelas raras, quase poéticas. Nos dias seguintes, virei lenda entre os funcionários do hotel. O episódio do desmaio se espalhou como fofoca em condomínio. Alguns diziam que ele caiu por intoxicação, outros que teve um ataque de pânico. Mas eu sabia a verdade: era alergia à consequência. Na manhã do 4º dia, a sogra veio me procurar. Ela entrou no quarto com uma expressão dramática e um lenço na mão, como se fosse personagem de novela mexicana. "Marina, ele está destruído. Você não vai mesmo dar outra chance?" "Ele quebrou o coração, não o braço. Se quiser ajuda, procure terapia, não casamento." Ela suspirou fundo. "Você sempre foi fria." "Não, Dona Lourdes. Eu só aprendi a ferver em silêncio." A sogra arregalou os olhos, murmurou algo sobre a ingratidão moderna e saiu pisando duro, como se estivesse marchando pela moral e os bons costumes. Naquela noite, jantei sozinha na varanda, observando as luzes da praia e pensando em como é libertador quando o medo finalmente troca de lado. Enquanto saboreava o último gole de vinho, ouvi a notificação do celular. Era uma mensagem de uma amiga advogada. "Consegui o documento que você pediu. A transferência do carro e da conta conjunta já está feita. Ele vai ter uma surpresa quando tentar sacar o salário." Sorri. Aquilo não era vingança. Era justiça com assinatura reconhecida. E, ironicamente, era só o começo. Porque enquanto ele desmaiava de susto e mendigava atenção, eu preparava o verdadeiro espetáculo, o desmascaramento público. Afinal, quem me faz de idiota precisa aprender que eu tenho pós-graduação em revidar com elegância.
E o palco para isso seria perfeito, o aniversário da sogra. Toda boa vingança merece um palco à altura, e o destino, ou talvez o universo, cansado de ver mulher boa sendo feita de tonta, me presenteou com um cenário perfeito, o aniversário da sogra. Dona Lourdes fazia questão de lembrar a todos que completaria 60 anos com corpinho de 50 e alma de 30. A parte do corpo era discutível, mas a da alma, bom, ela tinha mesmo a energia de uma adolescente invejosa com tempo livre demais. 2 dias antes da festa, ela me mandou uma mensagem. Marina, quero você presente. Roberto vai estar lá, e acho importante vocês conversarem. A família toda sente sua falta. A família toda. Que bonita essa expressão. Traduzindo para o português real, precisamos que você apareça para fingir que somos civilizados e esconder o escândalo. Eu li, respirei fundo e pensei, por que não? Afinal, nada melhor do que devolver um presente exatamente no dia do aniversário. E assim, enquanto eles esperavam minha ausência, eu planejava minha aparição e o verdadeiro presente da noite. O salão de festas da pousada estava enfeitado com balões dourados, arranjos artificiais e aquele clima de hipocrisia temperada com risadas forçadas. Quando entrei, todas as conversas pareceram ser engolidas por um vácuo. As tias pararam de mastigar. O cunhado engasgou com a coxinha. Até o DJ pareceu confuso, hesitando entre continuar tocando ou desligar o som. E lá estava ele, Roberto, o ex-marido, encostado na mesa de frios com cara de quem sobreviveu a uma tempestade, mas perdeu o guarda-chuva. Vestia uma camisa que claramente não era dele, provavelmente emprestada por algum amigo piedoso, e me olhou como quem vê um fantasma de salto alto. Marina, você veio. Ele sussurrou, com o sorriso trêmulo de quem espera clemência. Vim. Não podia perder o aniversário da mulher que me chamou de fria. Respondi, sorrindo com a doçura que precede o trovão. A sogra, evidentemente desconfortável, veio me abraçar como quem abraça uma bomba relógio. Que bom que você veio, querida. Disse, forçando um riso. Assim vocês resolvem tudo, como adultos. Resolver? Levantei uma sobrancelha. Ah, Dona Lourdes, pode deixar. Hoje vai ter resolução, sim. E em alta definição. Sentei-me em uma das mesas, cruzei as pernas e observei o espetáculo dos falsos sorrisos. Era fascinante ver como todos agiam como se nada tivesse acontecido. O ser humano tem um talento raro para fingir que sujeira debaixo do tapete é decoração. Mas o clímax da noite chegou com o discurso da aniversariante. Quero agradecer a todos por estarem aqui, disse Dona Lourdes, com aquele tom de apresentadora de programa antigo. Família é tudo, e mesmo nas dificuldades, o amor prevalece. Eu quase engasguei com o champanhe. Amor prevalece? Essa frase dita por uma mulher que passou a tarde me mandando áudios dizendo você destruiu meu filho? A cereja do bolo foi quando ela pegou o microfone e disse. E também quero agradecer a presença da minha querida ex-nora, Marina. Uma mulher, forte. Pausa dramática. Às vezes forte demais, né, querida? Os risos tímidos da plateia me fizeram lembrar porque Deus inventou o senso de ironia. Peguei uma taça, levantei devagar e sorri. Dona Lourdes, obrigada pelo elogio. E já que estamos todos celebrando a verdade e o amor, eu trouxe um presente que combina perfeitamente com a ocasião. O silêncio foi imediato. Puxei da bolsa um envelope idêntico ao que derrubou Roberto na ceia. Aqui dentro, Dona Lourdes, está o comprovante da transferência da casa de praia para o meu nome. E antes que alguém ache que isso é maldade, esclareço, foi o seu próprio filho quem assinou. Olhei para ele. Lembra, Roberto? Quando achou que estava assinando o seguro do carro. Pois é. A casa agora é oficialmente minha. Um murmúrio atravessou o salão. A tia das coxinhas derrubou um guardanapo. O cunhado sussurrou um "ah, meu Deus". Roberto levantou-se de repente, vermelho, as veias saltando no pescoço. Isso é humilhação. Você não tinha direito. Direito é o que sobra quando a decência falta, respondi, sem alterar o tom. E sinceramente, se não queria ser envergonhado em público, não deveria ter feito audições pro papel de traidor doméstico. Dona Lourdes tentou intervir. Marina, por favor, aqui não é lugar para isso. Tem razão.
o lugar certo seria um tribunal. Mas como vocês preferem festa, achei justo trazer o espetáculo até vocês. A reação foi um caos contido. Alguns se fingiam de mortos, outros fingiam que a música ainda tocava. Roberto, impotente, só conseguia repetir que eu era vingativa. Vingativa? Ri. Não, querido. Eu sou didática. A vingança é só o método. E então veio o golpe final. Ah, e antes que eu esqueça, parabéns, Dona Lourdes. O buffet está no nome do Roberto. E o cartão dele foi cancelado ontem. Dei um gole na taça. Espero que o salão aceite Pix. As risadas começaram tímidas, depois tomaram conta do ambiente. Um grupo de primos, que nunca gostaram muito de Roberto, começou a aplaudir discretamente. Ele me olhou com ódio e vergonha, um misto que, admito, combinava perfeitamente com ele. Você me destruiu, Marina. Não, Roberto. Eu só parei de te segurar em pé. Saí antes do bolo, deixando atrás de mim um rastro de fofocas que certamente durariam meses. No caminho de volta pro quarto, senti uma leveza estranha. Era como se eu tivesse finalmente devolvido o peso que não era meu. Mas, claro, o destino tem senso de humor. Porque, no dia seguinte, quando abri meu celular, lá estava uma mensagem nova, não da sogra, não do ex, mas da própria Vanessa. Marina, você passou dos limites. O Roberto perdeu o emprego por sua causa. Ele não tem onde morar. Espero que esteja feliz agora. Sorri e escrevi. Muito. E, se te consola, a casa de praia tem quarto de hóspedes. Mas não aceitamos reservas para quem confunde caráter com carência. Enviei. Bloqueei. E fui tomar meu café da manhã. Mal sabia eu que o circo ainda não tinha acabado. Porque, naquela mesma semana, o ex decidiu contra-atacar. E o problema dos homens é esse, eles sempre acham que podem vencer uma mulher que aprendeu a rir enquanto destrói a própria jaula. Algumas pessoas, diante da vergonha pública, aprendem. Outras, fazem cursinho de repetição de erro com bolsa integral. Roberto pertencia ao segundo grupo. 3 dias depois do episódio do Parabéns com cancelamento de cartão, eu estava em casa, tomando meu café tranquilamente e lendo as mensagens de apoio das tias que, discretamente, me chamavam de a lenda nos grupos da família, quando recebo uma notificação judicial. Sim, ele teve a ousadia de me processar. Aparentemente, Roberto, o homem que desmaiou lendo um documento legal, acreditava que conseguiria me acusar de fraude e a violação de privacidade conjugal. O advogado dele devia ser algum estagiário com tempo livre e moral elástica, porque o processo inteiro parecia uma redação ruim. Abri o PDF, dei uma olhada no conteúdo e gargalhei tão alto que até o gato se assustou. Ele dizia, em uma das páginas, que eu havia planejado friamente a ruína emocional e financeira de um pai de família dedicado. Pai de família dedicado. Deveria estar concorrendo ao Oscar de melhor ficção. Mas o que mais me divertiu foi o fato de que ele anexou, como prova, os prints das mensagens com a amante. As mesmas que eu usei para provar a traição. E lá estavam, usa meu amorzinho, não aguento mais fingir, ela nem desconfia. Ou seja, o próprio processo confirmava tudo o que eu dizia. Peguei o telefone e liguei pro meu advogado, o Dr. Júlio, um homem prático, sem paciência para drama masculino. Marina, isso aqui é um presente. Ele disse, rindo. Ele basicamente assinou a confissão. Quer que eu entre com um pedido de danos morais? Ainda não respondi. Quero deixar ele se sentir no controle por um tempinho. O desespero cozinha melhor em fogo baixo. E assim fiz. Esperei. Mas Roberto não sabia esperar. O orgulho dele era como fermento vencido, inchava sem propósito. No fim daquela semana, ele apareceu no meu condomínio. Sim, teve coragem de tocar o interfone como se nada tivesse acontecido. Quem é? Perguntei, já prevendo a tragédia. Sou eu, Marina. A gente precisa conversar. Infelizmente, o Museu das Más Decisões está fechado para visitação. Ele insistiu. Eu tô arrependido. Eu não devia ter feito aquilo. A Vanessa me deixou, tá? Ela disse que não quer problema.
Uau, respondi. Uma relação baseada em mentiras terminou? Que surpresa inesperada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não tenho para onde ir, disse, com aquela voz chorosa de quem acredita que piedade ainda é uma moeda válida. Que coincidência, falei, fingindo entusiasmo. Eu também não tenho onde guardar rancor, então estamos quites. Desliguei. Mas claro, ele não parou por aí. Começou a mandar flores. Cartas. Até um bolo com o bilhete para lembrar dos bons tempos. O bolo era de cocô, o que para mim já era ofensa pessoal. E, no auge da cara de pau, ele começou a espalhar na cidade que eu havia traído primeiro. Sim, o homem que desmaiou de culpa tentou reescrever o roteiro me transformando em vilã. Mas ele esqueceu de um detalhe: eu trabalhava com comunicação há anos. Se tem algo que eu sei fazer bem, é controlar uma narrativa. A primeira coisa que fiz foi postar, discretamente, uma foto no Instagram. Nada explícito. Só eu, sorrindo, com uma taça de vinho e uma legenda simples. Às vezes, o problema não é o amor que acaba, é o ridículo que começa. 2 dias depois, a cidade inteira comentava. E, como toda fofoca bem feita, eu não precisei explicar nada. As pessoas se encarregaram de montar a história por conta própria. Em menos de uma semana, Roberto passou de coitado enganado a aquele que levou um tombo épico. Mas ele ainda não havia atingido o fundo do poço e eu, como boa espectadora da própria comédia, sabia que faltava o terceiro ato. O destino, sempre com timing impecável, me entregou o grande finale quando o banco ligou para confirmar uma tentativa de saque irregular na minha conta conjunta antiga. Senhora Marina, só para confirmar, o senhor Roberto tentou movimentar um valor alto hoje. A senhora autorizou? Autorizo sim, mas só se ele estiver acompanhado por um fiscal do karma. O atendente riu, meio sem graça. Então vou registrar como tentativa não autorizada. Faça isso. E, se possível, acrescente uma observação: tentativa de golpe com amnésia moral. Na manhã seguinte, o telefone não parava de tocar. Roberto. Sogra. Sogro. Até uma tia de terceiro grau, que nunca me ligava, decidiu opinar. Marina, você precisa parar com isso. Dizia a sogra, com aquele tom de santa indignada. Ele tá deprimido. Deprimido ou arrependido, Dona Lourdes? São sintomas parecidos, mas causas diferentes. Ela suspirou. Você sempre teve resposta para tudo. Pois é. E ele sempre teve desculpa para tudo. Veja quem sobreviveu melhor. Desliguei. E naquele instante percebi, eu não estava mais irritada. Estava imune. Quando uma mulher chega a esse ponto, o ex pode gritar, espernear, mandar advogado, pombo-correio ou banda de sertanejo sofrido, nada mais atinge. A vingança final veio de forma quase poética. Alguns meses depois, recebi uma ligação do escritório do banco. O gerente, que já era praticamente meu fã depois de tanta confusão, avisou que Roberto tinha tentado abrir uma nova conta usando documentos falsos, ainda com o endereço da casa de praia. Ele ainda acha que mora lá, comentou o gerente, entre incrédulo e divertido. Ah, coitado, respondi. O corpo saiu, mas o ego ficou. E, como o universo gosta de entregar lições em bandeja, poucos dias depois descobri que Vanessa, sim, a mesma, tinha voltado. Só que dessa vez, ela não estava apaixonada. Estava cobrando. O Roberto me prometeu um investimento, disse ela em mensagem, que chegou, veja só, para mim. Eu quero meu dinheiro de volta. Li aquilo com calma, tomando meu café. Respirei fundo e digitei. Querida, investimentos variam conforme o risco. E você apostou em um homem em falência moral. Rentabilidade zero. Enviei. Bloqueei. E ali, entre uma risada e outra, percebi o quanto é libertador quando o caos muda de endereço. Mas a verdadeira virada ainda viria. Porque o destino, que aparentemente me devia uma boa temporada de comédia, resolveu me dar um episódio extra, o reencontro público, meses depois, em uma premiação da empresa onde eu trabalhava. E lá estava ele, sentado na plateia, com a cara de quem sabia que a história ainda não tinha acabado. A vida tem um senso de humor que beira a crueldade.
Meses depois de toda a novela, o desmaio, o processo, a tentativa de saque e o drama com a amante, eu estava finalmente em paz. Dormia bem, trabalhava feliz e tinha voltado a rir de verdade, aquele riso que faz o corpo inteiro participar. Até que recebo um convite da empresa. Marina, gostaríamos que você representasse o setor de comunicação na cerimônia anual de premiação. O evento será transmitido ao vivo. Claro que aceitei. Afinal, quem recusaria uma noite de gala, taças de espumante e reconhecimento público? Eu só não esperava que o universo resolveria transformar aquela cerimônia no episódio bônus da minha história com Roberto. Quando cheguei ao salão, usando um vestido preto que parecia ter sido desenhado para anunciar recomeços, percebi o impossível: ele estava lá. Roberto, de terno mal ajustado, rosto abatido e olhar perdido. Descobri depois que trabalhava como terceirizado em uma das empresas parceiras. Ironia fina, eu seria premiada no mesmo palco onde ele estava como espectador. Vi o momento exato em que me reconheceu. Ficou pálido, paralisado, como se tivesse acabado de ver o próprio passado pedindo demissão da vergonha. A colega ao meu lado sussurrou: "Tá tudo bem, Marina?" "Tá ótimo." O destino resolveu reprisar a comédia ao vivo. A cerimônia começou. Discurso do diretor, piadas corporativas sem graça, aplausos protocolares. Eu apenas esperava o momento de subir ao palco. Até que anunciaram: "E o Prêmio de Excelência em Comunicação Estratégica vai para Marina Andrade." O salão aplaudiu. Eu subi devagar, confiante, sentindo cada olhar grudado em mim. E, claro, lá estava ele, na primeira fileira, tentando desaparecer na cadeira. Peguei o microfone, antes de agradecer, olhei diretamente para ele. "Quando comecei nesse setor, falei, com voz firme e sorriso afiado, disseram que comunicação é sobre confiança. E é mesmo. Porque só quando você aprende a identificar quem mente com boas palavras é que entende o valor do silêncio." Uma pausa. Senti o peso da tensão no ar. "Dedico esse prêmio", continuei, "a todas as mulheres que transformaram traição em trampolim. E a todos os homens que ainda acreditam que podem esconder mensagens no celular. Spoiler, não podem." Risos espalhados pelo público. Alguns discretos, outros escancarados. O diretor tentou conter o riso. Roberto, coitado, abaixou a cabeça, fingindo olhar o celular. Aposto que a bateria estava em 100%, mas a dignidade em modo de economia. Entreguei o microfone, sorri e desci do palco sob aplausos. Senti algo que há muito tempo não sentia: satisfação sem culpa. No coquetel, ele se aproximou. "Sim", o destemido resolveu tentar o ato final. "Você não precisava ter feito isso, Marina." "Feito o quê?" "Trabalhado." "Vencido?" "Falado a verdade?" "Escolhe." "Você me expôs." "Não. Você se expôs." Eu só acendi a luz. Ele me olhou, e pela primeira vez, vi arrependimento genuíno, não aquele de quem foi pego, mas o de quem finalmente entendeu o tamanho da própria mediocridade. "Eu não sei onde errei." Disse, como se fosse um personagem trágico. "Começa por ter nascido com ego e terminado com preguiça emocional." Ele suspirou, derrotado. "Eu te amei, sabia? Você me usou. Amar dá trabalho, e você sempre preferiu o atalho." Ficou mudo. E ali, no meio da multidão, percebi o fim real, não o que se assina num cartório, mas o que se sente quando até o rancor morre de tédio. Deixei ele parado e fui até o buffet. Peguei uma taça, ergui discretamente e brindei sozinha. Ao caos que ficou para trás. Naquela noite, cheguei em casa leve. Deixei os sapatos na sala, olhei o prêmio sobre a mesa e ri. Era bonito, brilhava mais do que qualquer aliança. Peguei o celular. Mensagens de amigas, de colegas, até da tia das coxinhas. "Menina, o discurso virou meme. As mulheres da empresa tão te idolatrando." E eu só pensei, pois que virem mesmo. A vingança perfeita nunca é grito, é aplauso. Deitei, olhei pro teto e pensei em tudo: o jantar, o envelope, o desmaio, a casa de praia, o aniversário, o processo, o palco.
Cada cena parecia um capítulo de uma comédia de erros escrita pelo destino, mas com final dirigido por mim. Talvez a vida seja exatamente isso, um roteiro cheio de surpresas, onde a gente sofre nos primeiros atos, mas, se souber rir na hora certa, termina aplaudida. Fechei os olhos e dormi sorrindo. Porque, no fim das contas, o melhor desmaio dele foi perceber que quem ele tentou derrubar aprendeu a voar. Fim.